Deve estar online, vamos ver. Boa noite, pessoal. Quem está aí assistindo. Ó, já está online. Só compartilhar agora. E o Júlio... Alguém já curtiu aí. Deve estar online, vamos ver. Agora o senhor o senhor está ouvindo aí, o senhor vai ter que deixar no mudo. Já está online. Peraí. Só compartilhar agora. Porque senão ele entra no som da live. Júlio Barros já tá online, já tá curtindo. Já. Seja bem-vindo, Júlio Barros. Boa noite, benção, meu querido. O Júlio Barros, ele é de Oxalá, é daqui do Batuque, e é enfermeiro, ele tá na frente aí nessa batalha contra o coronavírus. Claudinha. Benção, podem chegando o povo, que hoje tem coisa para se falar. E para se ouvir também, né? Sim, sem dúvida, vamos trocar. Estão chegando, pessoal. Deixa caminhando. Assim, tem um pequeno delay, né? Ali na transmissão, mas tá tudo ok, tá tudo. Acho que só precisava mudar a resolução da sua câmera, mas agora não. Eu tô vendo. É. Eu tô vendo, mas como eu não, quem disse que eu vou saber fazer isso? Não que eu saiba também, né? Porque a gente procura sempre. Aí, a benção, a graça. Oxalá que abençoe. Eu não tenho uma musiquinha, o senhor sempre bota uma musiquinha aí. Eu tenho música. Peraí, vamos pôr uma música. Pois é. Sabe o que eu procurei? Eu procurei um CD que eu tinha baixado aqui, era o Batuqueto, que eram músicas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eram músicas do Candomblé junto com as músicas da santeria cubana. Muito, muito legal o CD. Eu acho que o nome era Batuqueto. Eu procurei e não achei. Benção, Kátia. Monday.com é o WordPress projetado para gerenciar qualquer projeto ou workflow com facilidade. A flexibilidade. Olha a propaganda, olha a propaganda. Deixa eu ver se eu achei aqui. Eu achei um.
ακούγοντας τα ιερά πατά, μεταφερόμαστε χρονικά στις επαρχές της μουσικής και χορευτικής παράδοσης της Αφρικής. Και πιο συγκεκριμένα, μετέχουμε στη συνομιλία της φυλής Ιωρουμπά με τους θεούς της τους ορίστες. Achei uma santeria aqui. Το 17ο αιώνα, οι άνθρωποι της Ιωρουμπάς και μεταφέρθηκαν στις απικίες της Αμερικής για να δουλέψουν ως σκλάβοι στις φυλίες των λευκών. Μαζί τους όμως μεταφέρθηκαν οι παραδόσεις τους, η θρησκεία και ο πολιτισμός τους. Η κληρονομιά τους. Esse som do batá deles tem um som peculiar. O celular. Vocês cantam também, né? Essa cantiga? Ah. Você já conhecia? Não, a gente canta, é muito parecida. Tá. Belo. A gente está competindo com o Belo, pai Sidney. Oi? A gente está competindo com o Belo na live. É, tá difícil, competindo com o Belo. Pois é. Eles dançam também de um jeito muito interessante. Né? Bom, já tem aí um número considerável de pessoas, né? Boa noite, Kênia, Motumbaxé, o Douglas de Almeida Santos também, Motumbaxé, a Carla, Marcelo Monte, da Benção, Rodrigo, um abraço, meu velho. Valeu, Marção, Cidinha. Tinha também Lula e os ministros da educação dos governos Lula e Dilma, mas estamos aqui. Puxa vida. Trocar Lula por nós, hein, pai Sidney? Estão trocando Lula por nós. Pois é, estava tendo uma live. Estava tendo uma live com Lula e o acho que é o Tarso Genro. Uhum. Eu cheguei a pegar um pedaço. É verdade, a Cidinha é escritora querida. Cidinha, é verdade. E tinha também, estamos competindo, mas acho que a do Lula acabou.
E hoje, mais cedo, umas 5h30, tinha do Raça Negra, tinha live do Raça Negra. Ah, foi ontem? Não, era hoje, quarta-feira. Foi ontem? Ah, então foi ontem. Já foi. Bom, eu queria, então, começar saudando... eu queria começar saudando, então a todos que estão aí nos assistindo, né, nos ouvindo, e principalmente aqui o Baba Sidney, de Xangô. Depois ele vai falar tem que dar as credenciais, né, pai? Tem que dar as credenciais. Né? Então, eu sou Baba Hendrix, de Orumilá, aqui do Batuque do Rio Grande do Sul, sou doutor em teologia, e recém-doutor, né, em teologia, e a gente pretende falar hoje aí sobre afroteologia de Exu. Baba Sidney. Olá a todos e todas, boa noite a todos e todas, a bênção de todos e todas indistintamente. Eu sou Sidney, eu gosto de professor Sidney, mas sou babalorixá, né, também, e sou da nação Nagoquetu aqui de São Paulo, não é? Estou à frente de uma casa, de uma comunidade terreiro, Nagoquetu. Sou doutor também, sou doutor em semiótica e linguística geral, e estamos aqui para trocar, para conversar, para efetivamente fazer jus à lógica exuística do mercado. É isso. Perfeito. E eu acho muito interessante esse vínculo, né? Esse casamento entre Exu e Ogum, né? Porque nós temos aí Exu como orixá da comunicação e Ogum como orixá da tecnologia, que proporcionou, então, que né, o senhor aí em São Paulo e eu aqui em Porto Alegre possamos estar dialogando com esse povo maravilhoso aí que acompanha. Isso mesmo, e compartilhem, convidem os irmãos, os amigos, as irmãs, as amigas, os pais e mães, porque a conversa vai ser muito boa. O Baba Hendrix vai nos falar que ele é o primeiro teólogo, não é, de matriz africana, do Brasil, doutor em teologia, o primeiro, e ele vai nos falar depois sobre a afroteologia, não é, sobre esse campo, não é, sobre esse campo de estudo. Perfeito. Eu queria começar falando aqui não é falando, né? Eu não tenho essa coisa uma poesia de Abdias do Nascimento. Queria começar então essa live com uma poesia do Abdias do Nascimento, nosso queridíssimo, e chamada Padê de Exu Libertador. Ela é muito longa, mas eu vou falar apenas alguns trechos, tá ok? Tá ok? Não, eu insisto no tá ok. Tá ok é coisa do coiso, eu não tenho que dizer tá ok. Vamos lá. Virou um cacuete de linguagem agora. Vamos lá. Padê de Exu Libertador. Ó Exu, ao bruxoleio das velas, vejo-te comer a própria mãe, vertendo sangue negro que a teu sangue branco enegrece. Ao sangue vermelho aquece. Nas veias humanas, no corrimento menstrual, a encruzilhada dos teus 3 sangues, deposito este ebó preparado para ti. Tu me ofereces, não recuso provar do teu mel, cheirando meia-noite de marafo forte, sangue branco espumante das delgadas palmeiras, bebo em teu alguidar de prata, onde ainda frescos boiam o sêmen, a saliva, a seiva, sobre o negro sangue que circula no âmago do ferro e explode em ilu azul. Ó Exu Yang, príncipe do universo, último a nascer, receba estas aves e os bichos de patas que trouxe para satisfazer tua voracidade ritual, fume desses charutos, vindos da africana Bahia, esta flauta de pixinguinha, é para que possas chorar chorinhos aos nossos ancestrais. Espero que essas oferendas agradem teu coração e alegrem teu paladar. Um coração alegre é um estômago satisfeito, e no contentamento de ambos está a melhor predisposição para o cumprimento das leis da retribuição, asseguradoras da harmonia cósmica. Invocando estas leis, imploro-te, Exu,
plantares na minha boca o teu axé verbal, restituindo-me a língua que era minha e me roubaram. Axé, Laroê, Alupo. Laroye, Laroye Exu. E ainda tem mais um pedação enorme ali que eu vou deixar para os que vão procurar. Aí o nome do livro do Abdias é Axés de Sangue e da Esperança. Está no site do IP Afro ali, então é possível ter acesso a esse livro que está disponível ali para ler pelo site. Várias poesias. Essa qual é, pai? Essa é Padê de Exu, Padê do Exu Libertador. Padê do Exu Libertador. Perfeito. E eu achei interessante esse título, né? Porque ele tá invocando essa ideia de como o Exu liberta, né? Mas qual é a liberdade de Exu? Qual seria a liberdade de Exu? Eu penso que a liberdade de Exu, né, para mim, a maior metáfora, não é, relacionada a Exu, é a metáfora efetivamente da convergência, não é a metáfora da encruzilhada. Né? Porque o que é a encruzilhada? Né? Quer dizer, a encruzilhada só existe a partir de 3 caminhos diferentes, não é? 3 caminhos que levam a sentidos diferentes, né? Para ter uma encruzilhada, você precisa ter, se você tiver 2 caminhos, você não tem uma encruzilhada, você precisa de três caminhos ou 4 caminhos, não é? Você precisa dessas estradas convergindo, embora diferentes, convergindo. Então, na minha cabeça, essa liberdade está muito ligada, não é, a diversidade, a multiplicidade, a diferentes caminhos, não é? Quer dizer, a possibilidade de um encontro, não é? Quer dizer, isso para mim que é Exu, a possibilidade de um encontro libertador que se faz a partir de caminhos diferentes, não é? Quer dizer, tudo que a sociedade odeia, não é? Quer dizer, sobretudo a sociedade pós-moderna, tudo que a sociedade pós-moderna odeia é o que ela não pode controlar, não é? E Exu é justamente esta entidade, não é? Quer dizer, esta entidade do incontrolável, não é? Quer dizer, aquela ideia de Exu faz o erro virar acerto, não é? Aquela ideia de Exu, não é? Matou um pássaro, não é? Com uma pedra atemporal, né? Quer dizer, essa ideia que está posta, não é? Quer dizer, não importa quando ele lançou e matou o pássaro, fora da temporalidade padrão, não é? E compra o azeite de dendê no mercado e conduz, né? Quer dizer, e leva esse azeite de dendê numa estranha vasilha, cheia de furos, né? Numa peneira, e o azeite de dendê não vaza, não é? E sentado, ele não sentado ele atinge, a sua cabeça bate no teto, né? Sentado, sua cabeça bate no teto. Em pé, a sua cabeça não atinge a altura do fogareiro, não é? Quer dizer, então, Exu é a própria contradição, tudo que a sociedade pós-moderna odeia, né? Porque a sociedade pós-moderna odeia a contradição, ela odeia o incontrolável, ela odeia tudo que foge de um determinado padrão. E eu penso que essa é a liberdade de Exu. Só para a gente já começar fervendo com o caldeirão fervendo. Com certeza. Eu gosto muito de uma analogia, já que o senhor falou na encruzilhada, eu gosto muito dessa analogia,
que a encruzilhada, ela é o lugar que leva a todos os lugares e, ao mesmo tempo, não leva a lugar nenhum, né? Porque se a gente ficar parado no centro, né, o centro da encruzilhada, na verdade, não leva a lugar nenhum. Mas, a partir dali, pode nos levar a todos os lugares. E essa é a demonstração de como, dessa forma de Exu, né, como sendo contraditório sempre, né? O que leva, mas o que também não leva, né? O que abre, mas o que também fecha. Coisas nesse sentido. Inclusive, a gente falava, dia desses, não foi? Sobre Exu ser uma divindade que não aceitaria o dogma, não aceitaria os dogmas, né? A gente falando sobre dogma, e Exu não aceitaria o dogma porque o dogma é uma coisa cristalizada, é algo imutável, né? E eu até concordo com o senhor, mas o mais curioso de Exu é que ele faz isso, ele cria também dogmas, ele também cria dogmas, mas ao mesmo tempo também os descria, né? Quer dizer, ele é muito, por exemplo, aqui no Batuque, mulher não poderia ser iniciada para Exu. Eu sei que no Candomblé é meio que recente as iniciações para Exu, né? Mas aqui no Batuque, sempre houve iniciações para Exu. Mas tem um Exu especial aqui, o Lodê, em que se acreditava que mulheres não poderiam ser iniciadas para ele. Mesmo assim, existe uma série de mulheres, né, uma penca de mulheres que são filhas de Lodê, né? E daí as pessoas me perguntam, mas como? Como é que Lodê, que, né, Exu Lodê, é um Exu que não aceita o culto, que não aceita que mulheres participem do culto, mas, ao mesmo tempo, né, tem filhas, né? E daí eu disse, bom, essa é a contradição de Exu, porque o Exu ele é o contraditório, inclusive com as regras que ele mesmo coloca, né? As regras que ele mesmo impõe, ele vai lá e quebra, né? Inclusive, uma das brigas dele com o Oxalá é essa, né? E elas têm, essas iniciadas, elas são compreendidas a partir desse ponto de vista? Elas acabam atingindo legitimidade ou elas ficam subalternizadas, marginalizadas, quer dizer, uma marginalidade interna? Não, pior é que não. Pior é que aqui são muito respeitadas. Existe essa questão, né? Existe o problema de mulheres participarem do ritual a Exu Lodê, mas ao mesmo tempo existem mulheres que são iniciadas para Lodê e isso não é um problema para ninguém, né? Ninguém vê nisso uma incógnita a ser resolvida, né? É visto de forma natural. Então elas não são subalternizadas aqui, né? A iniciação no Candomblé, a iniciação de Exu é alguma coisa mais recente. Eu estou pensando que que tomou força e forma com a reafricanização. Eu penso que sempre houve, mesmo lá atrás, deveria ter havido, mas está muito ligado na minha cabeça a satanização de Exu, a satanização, sem dúvida que está ligado à satanização. O Candomblé, né, ele acaba assumindo, não é, um ponto de vista que às vezes é contraditório, mas também está tudo bem, porque se a gente for pensar em Exu, está tudo ligado a ele, então a lógica continua sendo dele, tudo acaba nele, não é? Quer dizer, isso faz muito sentido para mim, essa história do próprio Exu criar e desfazer, né? Quer dizer, ele cria paradigmas e ele mesmo desfaz paradigmas. O Itam mais apropriado para essa história de criação de paradigmas e quebra de paradigma é aquele em que os fazendeiros acabam se matando por conta do chapéu, não é? Do homem, vermelho é preto, é vermelho é preto, é vermelho é preto, e então ele mesmo cria o paradigma, quer dizer, os amigos acabam brigando por conta era vermelho, era preto, era vermelho, era preto, acabam se matando, não é? E depois
era vermelho e preto, né? Quer dizer, então, esta lógica de Exu que, ao mesmo tempo, ele cria o desentendimento e depois resolve isso, não é, com a aglutinação de sentidos diferentes, né? Gostei muito dessa analogia também. É alguma coisa que não tinha na cabeça, mas agora já está fazendo mais sentido para mim ainda, sobre a encruzilhada. Por isso que a gente precisa conversar mais e sempre sobre a encruzilhada ser esse lugar de caminhos e descaminhos, né? Ao mesmo tempo, se você estiver na encruzilhada, você não vai para lugar nenhum, né? Quer dizer, ela aponta caminhos, mas na encruzilhada não há caminho, né? Quer dizer, mas ela leva a caminhos. Então, há uma força, né? Uma força dos opostos em Exu, né? Quer dizer, efetivamente, isso só mostra o quanto Exu ele é contraditório, o quanto em Exu habita o tudo e o nada, né? O quanto em Exu está ao mesmo tempo uma neutralidade e depois um determinado lado. Ele é efetivamente o E, né? O E. Faz muito sentido. Sim, o E. Ele entende, eu entendo muito o Exu nesse papel de E, né? Aqui o Matheus lá de Brasília, da Santeria, abração Matheus, ele está dizendo que lá em Cuba, o paralelo de Exu é Eleguá, né? E que é um orixá bem comum, e lá ele é sincretizado, eu acho, com El Niño de Atocha, que é Jesus. Eu acho que é o Menino Jesus, eu acho. Isso também é interessante, porque no Batuque, o sincretismo, eu sei que esse não é o nosso mote, mas fazendo uma comparação aí, no Batuque, o sincretismo com Exu é o Santo Antônio, né? Tem o Santo Antônio e o São Pedro. E o Santo Antônio, ele carrega um menino no colo. E para nós não, para quem adotou o sincretismo, o menino no colo, que é o menino Jesus, que está no colo de Santo Antônio, é o Exu Agelu, né? Enquanto que o próprio Santo Antônio seria a representação do Exu Adag, né? Uma das qualidades de Exu aqui no Batuque. Marcas do cristianismo que influem, de certo modo, no culto. Isso é presente na santeria, também é presente no Batuque, também no Candomblé. A diferença aí é que eu acho que o Candomblé ele foi o primeiro a começar com esse movimento de dessincretização, né, lá com as Yalorixás lá nos anos 80, que escreveram aquele artigo no Jornal da Bahia, em Ançã. Santa Bárbara não é em Ançã, né? Foi um artigo escrito ali pelas Yalorixás ali no Jornal da Bahia, eu acho que é em 1984, se eu não me engano, 82 ou 84, e ali eu acho que é o que começa a reafricanização e a dessincretização, né? E ela chegou muito forte aqui no Rio Grande do Sul, a dessincretização. A reafricanização, nem tanto, mas a dessincretização chegou muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Engraçado que eu tenho me dado conta que esse movimento, que me parece que Exu ele foi um dos últimos a ser dessincretizado. Entendeu? Não me parece que este movimento não é de Exu não é o demônio, não é um movimento muito antigo. Esse movimento ele é um movimento, eu não sei se também tem a ver com a tecnologia, né, com a expansão da informação, mas me parece que o último a ser dessincretizado, né, no movimento entre o orixá e os santos da Igreja Católica, me parece que isso começou a ser tomado, né, mais fortemente, esse movimento de separação de Exu e o demônio,
não sei, alguma coisa recente, talvez na última década, não era alguma coisa, muito pelo contrário, na verdade, aceitava-se, inclusive, a sincretização com o demônio e, sobretudo, das entidades, né, eu gosto mais de usar o termo encantado, não gosto da palavra catiço, não gosto dessas palavras pejorativas, nem para os espíritos eu não gosto, e eu gosto, não são encantados no sentido da palavra estrito, mas eu gosto mais de encantados, Exu e Pombagira, gosto de tratar assim, mas, embora não seja Exu Orixá, né, enfim, todo mundo sabe disso, quem não souber, faça-me o favor, né, já está cantado em prosa, verso, escrito, reescrito, está até em braille, então já está todo mundo já está sabendo, não é? Mas me parece que, e sobretudo porque a satanização de Exu, ela também dava força, principalmente aos encantados. Faz sentido para ti, Babá? Faz sentido. Faz sentido assim, ó, que a manutenção do sincretismo de Exu com o diabo fosse mais uma arma de defesa do povo preto, né? Porque a gente precisa. Eu me lembro de uma fala que eu vi num documentário, falando da Inquisição mexicana, né? E diz que durante a Inquisição eles prenderam uma mãe de santo, uma mulher que era mãe de santo, e os padres da Inquisição perguntaram para ela se ela cultuava o diabo. Se ela conhecia o diabo. E daí ela disse, olha, conhecer eu não conheço, mas eu quero conhecer ele sim, né? Porque se vocês têm tanto medo dele, se vocês brancos, né, que escravizam o meu povo, têm tanto medo dele, então eu quero que ele seja o meu amigo, porque, né, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né? E então eu compreendo, eu vejo não só esse forte sincretismo de Exu com o diabo, que aqui no Rio Grande do Sul também tem, só que está meio difuso, mas tem também. Mas também as oferendas nas esquinas, elas também serviam como um instrumento, né, de ameaça, né, de ameaça mítica para as pessoas, porque a gente o que acontece? Pós-abolição, em que o povo negro é largado ao léu, né, sem serem consideradas as suas profissionalizações, né? Tanto que a gente sempre vê isso nos livros de história, e eu estudei bastante história do negro no Brasil, e é sempre que se repete a mesma coisa. Os negros foram substituídos pelos italianos porque os negros não eram profissionais. Mas como não eram profissionais? Eram eles que faziam todo o trabalho manual. Como é que não eram profissionais? Não é que não eram profissionais. Não, a sua profissão não era reconhecida, mesmo principalmente porque eles eram escravizados. E daí, então, com a abolição, eles são jogados, né, para a margem da própria cidade, e agora não apenas a margem social, mas também uma marginalização física, né, nas favelas, né, nas vilas, como acontece aqui em Porto Alegre, em função né, do racismo que tinha com relação ao negro. E daí o negro, para se proteger, né, sendo da tradição africana, para se proteger, ele vai usar o diabo, vai usar essa suposta aliança, né, com o diabo, e também vai se valer dessas oferendas nas esquinas, nas encruzilhadas, nas praças públicas, para servir isso de ameaça mítica, né, nas disputas nas disputas por poder. Se tu não tem poder, se tu não tem poder político nem econômico, tu vai usar então o poder religioso para controlar essas pessoas. E para ilustrar isso, encerrando aqui, para ilustrar isso, eu vi um meme há muitos anos atrás, no Facebook já, e o meme dizia assim, batuqueiro, né, era o meme do batuque, né, batuqueiro
não contrata advogado, faz macumba. Então, por aí, a gente já vê como que o feitiço, né, as oferendas serviam também como uma ameaça a essa ordem estabelecida. Exatamente, é o que o Ednei está falando aqui, é isso mesmo, né? Quer dizer, essa acomodação sincrética, né? Vamos chamar de acomodação sincrética, ela era usada como uma forma de amedrontar, né? Quer dizer, era um recurso. É por isso que eu sinceramente, eu tenho pouca preocupação, porque começou um movimento aqui em São Paulo, acho que o senhor não sabe, pai, de tirar as palavras. Deu meia-noite, cemitério treme, catatumba abre e defunto geme. Então não podia falar mais isso. Não podia, tinha palavras que tinham que ser arrancadas dos cantos. Sei lá, demônio, não estou lembrando as cantigas, mas tinha coisa que não podia falar mais. Criou-se um movimento aqui, que era um movimento de dessatanização das cantigas. Criou um movimento. Não me pergunte quem começou essa palhaçada, essa bobagem, não fui eu, porque eu jamais, se tem uma coisa que eu odeio, é ter de me tornar palatável para o outro consumir. Não, ele vai consumir do jeito que está posto. Se ele não quiser, é problema dele. Exato. Entendeu? Eu não vou me modificar para o consumidor, né? Quer dizer, está posto na cabeça do neopentecostal, nós somos demônios, problemas deles. Então, não podia falar mais a pombagira na encruzilhada, tinha que tirar a encruzilhada, então tinha um glossário que você tinha que arrancar e substituir. E eu estou pensando, né, que é recurso histórico, né? Como o senhor trouxe, né? Quer dizer, era recurso histórico, era mecanismo de defesa, não é? Assustar o opressor, era uma luta contra o racismo, não é? Contra a perseguição, quer dizer, era a acomodação sincrética da demonização era mecanismo de defesa. Perfeito. É por isso que eu defendo que não é sincretismo e sim hibridismo, porque o sincretismo ele está intimamente relacionado à opressão, né, ao controle do dominador sobre o dominado. Já o hibridismo é a resistência no hibridismo, o povo que é oprimido, ele vai se valer da ideologia, ou no caso da religião, do dominador, para preservar a sua própria religiosidade. Então, isso é resistência. E daí associar Exu ao diabo é resistência em vários sentidos, né? É resistência em vários sentidos. E isso eu acho que é crucial a gente entender, até mesmo, né? Claro, eu também sou contra a dessincretização. Ali a Ange... Peraí, fugiu meu mouse aqui. A Angiane, né, ela diz assim: eu sou a favor da dessincretização. Atualmente eu acho muito mais difícil o entendimento disso. Mas tendo muita intolerância religiosa, mesmo tendo muita intolerância religiosa, acho que é necessário mais entendimento do nosso culto em si, dos próprios adeptos, para saberem que Ogum não é São Jorge, e muito menos Iemanjá não é branca. E eu concordo com ela e entendo o que o senhor quer dizer, porque esse tipo de... Por que a gente precisa... Olha só, aqui no Rio Grande do Sul tem uma comunidade Hare Krishna muito, muito forte, bem grande até. Eu nunca vi eles precisarem fazer sincretismo para poder ser aceito nessa sociedade branca porto-alegrense. Exato. E daí eu, né, que cultuo divindades pretas, eu preciso transformar elas em brancas para que elas possam ser aceitas, né? E daí, então, isso eu não aceito. Daí, por isso eu concordo muito com o senhor, né? Eu penso então, que é isso, a gente precisa... eu concordo com a Giane também, eu concordo com ela.
mas eu não sabia sobre essa questão de hibridismo, então eu estou pensando que é isso mesmo, né? Quer dizer, há uma diferença entre sincretismo e hibridismo, não é? Então, o hibridismo é acomodação mesmo, né? Acomodação de partes diferentes, né? Quer dizer, uma certa apropriação sendo usada em favor, não é, daquele que precisa de se defender ou resistir. Uma vez eu estava cantando Exu, que tem duas cabeças, ele faz sua gira com fé. Uma é Satanás do inferno, a outra é de... Me pararam, falou que não podia falar Satanás do inferno. Eu falei, gente, mas esse é o gostoso da cantiga? O gostoso é o... Sim. Eu vou falar o quê? Uma é... O que eu ia botar no lugar, gente? É um anjo do Senhor. Então, eu penso, né, que a gente precisa... Uma é a de Ogum, né, e a outra é Orixá. Então, eu não sei o que eles queriam. Então, eu penso que... Aqui no Rio Grande do Sul não teve isso com as cantigas, né, com a gente, que a gente chama de ponto cantado aqui. Mas teve com as imagens dos Exus, que antigamente as imagens dos Exus todos eles tinham chifre e a pele vermelha. E hoje em dia, tu vai na flora, a pele vermelha foi substituída pela pele escura, preta, né, a pele de uma pessoa negra, e sem chifre, tiraram os chifres dos Exus. Pois é, mas era a estratégia, o hibridismo, isso é hibridismo. Era um mecanismo de defesa, de resistência, e eu acho que a gente deve escrever sobre isso, a gente precisa escrever sobre isso, que há diferenças entre o sincretismo e o hibridismo, né? Quer dizer, isso é hibridismo, é histórico, eu não conhecia, né? Passei a entender essa diferença a partir dos trabalhos do senhor e das nossas conversas. Não é? O Fábio está falando aqui, poderia ser essa coisa, poderia ser a igreja usando a virilidade de Exu para dizer aos fiéis que o sexo é um erro, já que Exu é fálico. Me parece que aqui, pelo menos em São Paulo, Exu também tiraram os chifres de Exu, teve gente que tirou o tridente também de Exu e fortaleceu o falo. O falo se fortaleceu e se retirou, alguns retiraram os chifres e retiraram, inclusive, o tridente. O que o senhor pensa disso? Então, eu acho que é simplificar demais, né, a simbologia. Porque, por exemplo, essa simbologia aí, que é do cristianismo, não é do cristianismo, foi o cristianismo que roubou de outras culturas, né? Então, o tridente, por exemplo, ele não é do cristianismo, ele não pertence ao diabo. O tridente é um símbolo de realeza, um símbolo de poder, né, que fica por exemplo, Poseidon, né? Poseidon é o deus dos mares, e o tridente provavelmente foi tirado dali, né? Porque é o símbolo do poder de Poseidon e de vários outros deuses aí, dos sumérios, né? Deuses chineses também, antes do budismo se tornar hegemônico na China, eles acreditavam em vários deuses e alguns deuses usavam instrumentos assim, um deles era o tridente também. Então o tridente não tem nada a ver com o diabo do cristianismo, ele faz parte das mitologias de várias religiões da antiguidade. E se a gente olhar bem o tridente, ele também representa uma encruzilhada. Lá aquele pontinho do tridente é uma encruzilhada, né? Não sei se você consegue visualizar isso, você consegue visualizar essa encruzilhada? Sim, perfeitamente. São 3 caminhos que vão para cima e um que vai para baixo. E é isso. E daí a gente pode fazer toda uma análise afroteológica do tridente apenas. O tridente aparece no diabo, pai? O tridente? Olha, o diabo, ele é assim, originalmente, ele é um anjo criado por Deus para que ele cuide, né, da vida dos seres humanos. É um anjo fofoqueiro. Ele vem para a Terra para ver o que os seres humanos estão fazendo de errado para ir lá contar para Deus, né? Então, originalmente, a função do diabo era essa.
ele só vai se tornar o diabo como a gente conhece hoje, de guampa, rabo e coisa e tal, e tridente, lá no século 17 e 18, né, com a publicação de vários livros sobre demonologia e coisa e tal, né. Ali no século 16 no século 17 foi lançado um livro terrível, que era o Maleus Maleficarum, que era um livro que buscava encontrar o satanismo, né, práticas satânicas, bruxas, né, e ensinava como é que tinha que fazer para matar todo mundo. Né? Então, e daí via esses símbolos todos aí. Inclusive o próprio falo, pai, é considerado um símbolo satânico, né? Isso porque o falo, na cultura grega, ele era associado ao deus Príapo, né, que era um deus da fertilidade e da riqueza. E por causa disso, os gregos colocavam nas paredes em alto relevo pênis, né, e escroto, colocavam escroto e pênis em alto relevo, esculpido em alto relevo nas paredes de suas casas. Então isso era muito comum entre os gregos. E daí então, quando o cristianismo começa a tomar conta da Europa, toda essa simbologia ou é ressignificada para o cristianismo, como é o caso, por exemplo, do Natal e da Páscoa, ou então ela é demonizada, como é o caso do tridente e do falo. E daí eles dão de cara com Exu, um orixá que é da encruzilhada, um orixá que pode possuir o tridente como simbologia tranquilamente, e que ainda por cima tem o falo, né, como seu símbolo máximo. Daí pronto, tá feito, é o diabo. Exatamente, exatamente. A mãe Nádia está aqui conosco, a mãe Nádia de Logum Edé. O Luiz, ele trouxe uma questão que eu acho interessante, que, enfim, até eu não sei como é que o Batuque lida com isso, que o que nós achamos da transformação de Exu em guardião. Como é que Exu é visto aí? Ele tem essa... Porque tem umas noções aqui, acho que pelo Brasil afora, de escravo dos orixás, de mensageiro, e acho que a gente agora pode ir para um segundo bloco, dando um pouquinho de uma visão de cada tradição, pai. Uhum. Tranquilo. Então, aqui sempre ficou muito bem distante a ideia do Exu orixá, que inclusive a gente chama de bará, predominantemente aqui a gente chama de bará, né? O Exu orixá é chamado de bará, e daí eu não sei lhe dizer se é para diferenciar do outro Exu, que eu chamava de catiço, agora não vou chamar mais. Vou chamar de encantado. A troca é essa, a gente aprende. Exato, né? Exato. E daí então assim, o Exu encantado, ele tá no Rio Grande do Sul, acho que há não mais de 50 anos. Tá? Não mais de 50 anos que ele chegou no Rio Grande do Sul. E se ressignificou muito ao longo desses anos, principalmente nos últimos anos, aí, nos últimos 15 ou 20 anos, ele mudou muito, ganhou muito status aqui no Rio Grande do Sul. E já o Exu orixá, ele tá intimamente, ele é o orixá, é entendido também como mensageiro, como comunicador, que é vinculado a certos orixás também. Então tem essa visão de Exu que é mais, que tem mais a ver assim com essa visão que o senhor estava falando. Aqui o Cris Oliveira, o senhor poderia falar se há diferença entre batuque e cabinda ou apenas nação? Então, isso é bastante particular mesmo do batuque, porque no batuque existe uma nação chamada cabinda, né? Só que essa nação, ela só tem o nome de cabinda, porque ela não cultua Inquice, né? Ela cultua orixá. E daí a predominância do culto é toda em orixá. Tem um ou outro aspecto que talvez seja de origem banto, mas efetivamente a nação cabinda é uma nação que cultua voduns e orixás, e não inquices. Então tem essa diferença. Mas o batuque em si
é uma tradição co-irmã do candomblé. Então, assim como o candomblé surge na Bahia, o batuque surge no Rio Grande do Sul, quase que na mesma época, inclusive, e cultuando as mesmas divindades, tendo os mesmos propósitos, né? Os rituais são diferentes, mas os propósitos são os mesmos. Cambinda é uma nação do batuque. É uma nação do batuque. Como mas é só o nome que é banto. Só o nome da nação que é banto. Eles não cultuam Inquice. Como nós temos as nações do candomblé, que a gente tem Queto, tem Angola, tem Jeje, né? E também dentro de Queto você tem Alaqueto, você tem Boce Alaqueto, Angola, você tem umas outras ramificações. Queto você tem Alaqueto, né? Tem Nagoiabá, Jeje, tem Jeje Savalu, você tem Jeje Bogum. Então eu penso que é por aí também essa noção do batuque, não é, pai? Sim, o batuque eu acho que é mais genérico, porque, por exemplo, para nós Jeje é Jeje, tá? Então não tem ramificações de Jeje. E depois nós não temos Queto, mas nós temos Oió, né? Temos o Ijexá, que tem no candomblé também, né? Ijexá, que é a minha nação, é a nação que eu cultuo. E tem também uma fusão entre o Jeje com o Ijexá, que é chamado de Jeje e Ijexá aqui. Então, e a Cabinda. Então, essas são os nomes das tradições, das nações aqui do batuque. Tinha uma pergunta que ficou lá para trás, o senhor viu? Da Kessia. Como vocês interpretam e ressignificam dentro dessas epistemologias dos orixás a ligação do homem negro à imagem a Exu, sobretudo pelo significado do falo? Aí, o que o senhor acha aí? Eu não sei, eu não entendi. Eu entendi. E a Kessia, eu vou pedir para a Kessia para ver se ela me... É porque o homem negro tem o pau grande, é isso? Essa coisa da hipersexualização do homem negro. Muito provavelmente ela tá falando de um movimento cultural, né, da hipersexualização do homem negro. Enfim, eu penso, eu não sei as relações que estão estabelecidas, de verdade, eu não sei, mas de verdade, Exu tem uma relação muito forte, né, com o sexo, né, com o falo, é um símbolo, né, a fertilidade, não é? Ela disse que a gente já tocou, a Kessia disse que a gente conseguiu. Exu ajudou, e ela já veio aqui e ela falou que a gente acabou falando um pouco sobre... do falo e da virilidade. Tá. Isso, é o falo e a virilidade. Eu gostei, o Márcio fez uma consideração interessante aqui, é o Gan lá de casa, o Márcio é o Gan lá de casa, e ele falou que Exu, que esse hibridismo tem mais valor hoje, porque Exu representa a antítese do Deus cristão, que representa a perseguição às nossas crenças. É o hibridismo, né? A gente está aqui também com o pai dela, Gide Logun Edé, pai, a sua bênção, seja muito bem-vindo. A Mãe Cris é daí, ela está conosco em outros grupos. O Gleidson, na Jurema Sagrada, aqui no Nordeste, Exu é visto como quem abre os caminhos. A Claude está aqui conosco, a Kessia está conosco, a mãe Raquel reforçou a virilidade. E é isso, vamos lá. Vamos lá, chega aqui no Candomblé, então o movimento de iniciação de Exu é mais recente, o movimento de iniciação em mulheres de Exu é mais recente ainda, mas hoje, pelo menos aqui na região sudeste, isso está mais naturalizado. Na minha família mesmo, a gente tem 3 Exus iniciados, tem um Exu lá em casa, tem um Exu na casa da mãe Nádia, um Iaú de Exu, e tem um Exu na casa do pai Daniel de Oxaguian. Eu falo na família porque eles são meus filhos, então na minha família.
Tem 3 Exu. Isso era impensável. Até ontem era impensável. Tinha que morrer primeiro uma pessoa de Exu para poder iniciar outra, ou tinha que primeiro fazer 7 anos para depois poder fazer outro Exu. Ainda tem esse interdito, de verdade ainda tem. Na mesma casa você precisa seguir uma série de preceitos, interdições para poder ter 2 Exus na casa, e eu penso que faz sentido, faz um pouco, na minha cabeça, faz por ele ser o primogênito, né? Por ele ser o orixá primordial e tal, faz um pouco de sentido. Eu não gosto da ideia de Exu escravo dos orixás, eu não gosto da ideia, e também por isso que eu não gosto do nome catiço nem para os espíritos, porque catiço é escravo e catiço dá uma ideia de que são menores, e eu não gosto muito dessa hierarquização que reduz. Pelo menos na minha história, aqui, eu não sei como é no Batuque, mas aqui em São Paulo, sobretudo em São Paulo, são raras as casas de candomblé que não vieram da Umbanda. Então, as histórias do candomblé na Umbanda, normalmente, elas são histórias de casas que eram de Umbanda e depois foram para o candomblé. Não viraram exatamente uma umbandomblé, mas continuaram respeitando. Até hoje se diz que toda casa de candomblé tem lá na porta um tranca-ruas. Essa era uma pergunta que eu queria lhe fazer, porque aqui da perspectiva do Batuque, parece que o candomblé coloca esses Exus encantados como sendo o mesmo Exu orixá. Essa é a visão que a gente tem vendo vídeos, né, e até mesmo na TV. E daí essa é a impressão que a gente tem. E daí eu queria que o senhor explicasse isso, né? Como é que se dá esse Exu encantado e o Exu orixá? Tem diferença, não tem? Do candomblé. Então, na verdade, a gente não coloca no mesmo patamar, não é? Tanto que o culto ele é diferenciado, as festas são diferenciadas, mas eu tenho de ser muito franco, o hibridismo é muito forte. É muito forte. Você nunca vai ver um tranca-rua no terreiro dançando com um Exu orixá. Isso nunca vai acontecer, não é? Isso não vai acontecer. Você não vai ver os cultos sendo realizados simultaneamente. Mas no inconsciente coletivo, é muito forte de que ambos são importantes. Tanto o Exu orixá ele é importante quanto o Exu encantado, o Exu espírito, não é? Então, tem aquele candomblé que ele vai se colocar numa posição de puro e vai refutar essas entidades espirituais, esses encantados, e existe um outro candomblé que vai lidar com mais tranquilidade, não é? E o senhor está certo, né? O senhor deve ver os vídeos aí, e aqui em São Paulo, o Exu e Pombagira, encantados, espíritos, recebem grandes festas, com muito luxo, com muita comida, com muita bebida, é verdade. E eu penso que isso está muito ligado ao fato de que esse Exu encantado e essa pombagira, eles estão até mais próximos do ser humano do que o Exu orixá. Entendeu? Eles lidam muito com as paixões, com o sexo, com a sedução, com a magia, com a rua, com a gargalhada. Então, tem muito de humano nessas entidades, porque, de verdade, são humanos que morreram, né? Quer dizer, em tese, é isso que está posto. Humanos que morreram, né? E retornam no seu formato encantado, né? No seu formato, um espírito que se encantou, não é? A ponto de conseguir voltar e viver entre nós. Eu penso que está posto que não são os mesmos, né? Que um tem origem africana, que um é efetivamente um orixá,
que é uma divindade, uma deidade, enfim, e aí o senhor vai contar para a gente aquela história de eidade, né? Já vamos aí. Tá na mão, então está posto que esses são espíritos, não é? Sim. Mas às vezes, não é? Quer dizer, dependendo da casa, ela realmente valoriza bastante a presença desses encantados, e no imaginário coletivo eles têm uma força, né? Eles têm uma atuação expandida até para além do Exu Orixá. Uhum. Perfeito. Bom, eu até, assim, tenho uma ideia que eu acho que o senhor vai gostar. Eu vi tem um monte de gente escrevendo coisa aqui, a gente vai responder, calma lá. A gente já tá, olha, são 21 horas e 41 minutos, a gente já tá 1 hora nessa live aqui. Mas a gente vai chegar lá. Mas eu queria lhe falar uma coisa que eu acho que o senhor vai gostar. Numa das obras, tem um antropólogo aqui no Rio Grande do Sul, que é professor da URGS, é o Ari Pedro Ouro. Particularmente eu não gosto muito dele, nem do que ele escreve e tal, mas ele acabou se tornando, se notabilizando aqui pela pesquisa em torno do batuque. Hoje ele não pesquisa mais o batuque, ele pesquisa o protestantismo, mas de início ele fez muito nome em cima do batuque. E ele escreveu um livrinho lá, e uma das coisas que ele coloca é fazendo uma comparação entre o Preto Velho e o Exu entidade, o Exu encantado. E daí ele diz o seguinte, que enquanto que o Preto Velho é a representação do negro submisso, que se submeteu à escravidão, ao senhorio, e por isso conseguiu, né, viver tantos anos e tal, e não consegue nem mesmo se livrar dessa submissão, porque após a morte ainda se torna um espírito que vem para curar os brancos, né? O Exu, ele é a representação do negro rebelde, aquele que não aceitou a escravidão, que lutou contra e que por causa disso foi demonizado pela sociedade branca brasileira. E aí, o que o senhor acha disso? Eu acho que é uma leitura interessante, eu acho que faz sentido, eu penso que sim, inclusive a manifestação, não é? A manifestação do Preto Velho fala muito sobre a aceitação do colonialismo, de sujeição, sim, não é? Fala muito sobre sofrimento, sobre tortura, até porque o Preto Velho é esse que traz conforto para toda sorte de sofrimento, ele tem sempre uma palavra para o sofrimento e as pessoas o buscam para isso. E o Exu é um malandro mesmo, o Exu, né, encantado, ele é um malandro mesmo, ele é o transgressor, ele não aceitou, não é, ser domado. Eu penso que sim, que faz sentido, não é? Mas na minha cabeça está posto que Exu encantado é uma coisa, ele é um espírito, e o Exu Orixá, eu não sei se precisamos hierarquizar, eu penso que a gente não precisa hierarquizar. A nossa sociedade gosta muito de hierarquização, não é? E isso é contra a lógica exuística do mas são coisas diferentes, né? Para mim são fenômenos assemelhados, mas são fêmenos de origens diferentes. Vamos contemplar as leituras aí para a gente... Vamos ver, o negócio está bombando aqui e eu não vou dar conta. Mas eu queria, antes então de ver o que o pessoal tá escrevendo aqui, eu tinha a impressão que tinha uma pergunta, mas alguém apagou, eu acho. Alguém falou que a Raquel disse que lembro-me quando menina, minha mãe, quando iniciou, era de batuque antes de ser do candomblé. Qual é a diferença de quimbanda ou nação e o batuque? Ixi, Maria, minha filha, isso aí vai dar mais uma noite. Não, essa tem que ser outra live. Tem que ser outra live. Guarda essa aí para a próxima live. Prometo que a gente responde aí.
Para mim é errado tratar tanto Exu e Pombagira também como catiço, o Gleidson está dizendo ali, que acha errado. E a Cris Oliveira, eu fui iniciada quando criança em Omolocô, que tem um envolvimento muito grande com Angola, que é uma nação que há sincretismo, onde Exu é cultuado de forma como espírito e caboclos de orixá. Essa seria a manifestação de orixá no Molocô. Mais tarde me inicio no Candomblé de Quito. O Molocô é bastante complicado. Eu não me sinto seguro para falar de um Molocô sem fazer alguma crítica. Então, talvez a gente possa chamar alguém de Molocô aí para falar sobre o Molocô. O Molocô é do Tancredo, né? De Brasília, a origem é Brasília. Mas tem aqui no Rio Grande do Sul também há bastante tempo já. Tem aí o Molocô? Eu não sabia. Aqui não. Mais para o interior do estado eu ouvi falar, Santa Maria, se eu não me engano. Agora aqui em Porto Alegre não tem, eu nunca vi aqui em Porto Alegre. Mas deixa eu ver. Uma situação de Preto Velho. Não a Giane não gostou do antropólogo. Giane, desculpa. A Giane não gostou do antropólogo. Mas ninguém gosta. Olha, tomara que ele não esteja vendo isso, mas ninguém gosta dele, na verdade. Mas nessa aí ele deu uma dentro e tá bom, uma escapulida, uma dentro, mas tudo bem. Vamos ver. Eu quero falar aqui, ó, esse livrinho aqui do Paulo Botas, né, Carne do Sagrado, Edum Ará, Devaneio sobre a Espiritualidade dos Orixás. É um livrinho já antigo, essa versão aqui é de 1996, né, pela editora Vozes. O interessante aqui é que o Paulo Botas, ele é um padre mesmo, de rezar a missa e tudo, né? Mas ele também é um Ogã, se eu não me engano, é um Axogum. Se eu não me engano, eu ouvi dizer que ele era Axogum do Opoafonjá. Não sei, não posso confirmar isso. Mas e ele tem umas sacadas muito interessantes, porque aparentemente ele vivencia, então, duas tradições religiosas. Ele vivencia o candomblé e também o cristianismo. E ele diz o seguinte, ele diz que Exu é o princípio dinâmico de comunicação e individuação. E isso eu acho interessante. Tá? O princípio da existência cósmica e humana. Então, essas duas existências, tanto a cósmica, né, a que nos liga com o cosmos, quanto essa existência material, biológica. Ele é o princípio que representa e transporta o axé, que assegura a existência dinâmica, permitindo o acontecer e o devir. Devir aí, um termo da filosofia, aí que foi muito debatido pelo Schleiermacher, e que o Attila Mbembe fala muito ali na sua, acho que é Crítica da Razão Negra que ele fala. Agora, o que me interessa aqui é a parte que ele diz o seguinte: na teologia tomista existe o conceito de eidade. Todo bem, ou melhor, tudo tem a sua razão ôntica de ser. Todas as coisas têm, em potência, tudo aquilo que necessitam para serem o que realmente são. Esse é o princípio de Exu, possibilitar que as coisas venham a tornar plena a sua vida interior, a sua arvoreidade, a sua pedraidade, a sua agaidade, a sua fogoidade, o seu amoreidade, etc. Então, assim, o que me parece que ele está querendo dizer aqui é que, com essa ideia de idade, né, com esse princípio tomista, tomista é de Tomás de Aquino, né, o princípio pensado pelo Tomás de Aquino. É essa coisa de que, na natureza de tudo, as coisas só podem acontecer por conta do poder dinâmico de Exu. Então a árvore, ela só vai se tornar árvore, né? A semente, ela só vai se tornar árvore se Exu atuar nela e fazê-la, então, ela mobilizar, crescer, absorver água, oxigênio e assim se tornar uma árvore. Assim como os seres humanos, os animais e tudo o que existe, inclusive até ele fala da pedra, né, da água, né, tudo o que é
ou o que pode vir a ser, só o será porque Exu é partícipe dessa, ou é o cara que faz acontecer. E aí, o que o senhor acha disso? Não, faz todo sentido, para mim faz muito sentido, não é? Até porque a gente pode recorrer a outro Itã, a outro mito, aquele mito em que Exu, alguns dizem que ele acordou, que ele nasceu desse jeito, ou que um dia ele acordou, tem algumas versões, mas enfim, isso não muda nada, que ele estava naquele dia com muita fome, e ele sai devorando tudo, devora bois, bodes, cabritos, todas as árvores, bebe toda a água do mundo, come tudo até devorar a sua mãe. E nesse mito, Exu é filho de Iemanjá com Orumilá, e Orumilá pega o seu facão, o corta, e quando corta em 2, viram 2 Exu, corta em 3, 3, 4, 4, e ele vai se tornando Exu, inclusive ele se torna, me parece que são 300, miticamente são 389 Exus, porque depois vai dar aquela conta de 401, que vai ser justamente Orumilá e Oxalá, mais 2, 98 é 401, mas enfim. E aí o único acordo, não é? Quer dizer, aí vem a origem, a importância das trocas. O único acordo feito porque Exu aceitou, depois de muita conversa, foi de que ele devolveria, né? Ele vomitaria Iemanjá, se ele pudesse habitar todo ser vivo, não ser humano, ser vivo, árvore, rio, planta, ser vivo, não necessariamente ser humano. E aí, para nós de Candomblé, o conceito que está posto é justamente o conceito de Exu individual, que é Yangui, mas que Yangui é um conceito novo da reafricanização, porque até então o conceito era de Bara. Ba, esconder, e Ará, corpo, um Exu que está escondido em todo ser vivo. Então, para mim, sim, para mim, não há vida sem essa eidade, não é? Sem esse existir, é o conceito de existência. Para existir, todos nós precisamos de Exu. Existe um ebó que nós fazemos no Candomblé, que é um ebó de ativação do Bara, quando a pessoa está com seus caminhos fechados, quando ela está enfraquecida, ela deve alimentar o Bara. O Bara é o Exu individual, não é nem Ori, não é nem o seu orixá, ela deve alimentar Bara. Bara é o Exu da vitalidade, é o Exu que possibilita existência, não é? Então, eu já vou procurar, eu preciso ler esse livro, gostei muito da analogia que ele estabelece e faz muito sentido para mim. Perfeito. Aqui o Fábio está falando né, que ele vê Exu como algo expansivo, como o Exu Okotô. O Okotô também é algo da reafricanização, é algo recente também, né? Não se que é o espiral, a ideia do espiral. Sim, sim. Espiral. E eu tinha lido em algum lugar, e agora eu não consigo lembrar onde, o que o senhor falou aí dos 401, né? Eu tinha lido em algum lugar que a pessoa estava, eu não me lembro se foi a Ruana ou o Bem dos Santos, que diz que quando se fala dos 400 Imalé, né, da direita ou da esquerda e os 200, quando tem esse um, ele é a representação do infinito. E esse um é justamente Exu, né? Eu acho que foi a Ruana que falou isso. Sim, ele é, exatamente. Também tem essa leitura. Ele é o um, ele é sempre o um. Ele é o um e ele é o um da continuidade, o um da expansão, o um do infinito. Ele é sempre esse um, até lá na ideia dos Ajogun, 200 mais um, né? Veja que ele está aqui e lá, né? Ele está nos que protegem e está nos que provocam, nos que desafiam. E lá nos 200 mais um, nos Ajogun são 200 mais um, e essas noções também de Imolé, ele também esse um é ele é o um, ele é o princípio, é o fim, ele é o
o fértil e o infértil. É o Raul Seixas. Enfim. Hã? É o Raul Seixas, né? É o início, o fim e o meio. Exatamente, e é verdade. Foi e eu Exu acredito que ele era de Exu mesmo, era Exu. Foi Exu que nasceu há 10 mil anos atrás. Exato, e ele, Raul Seixas, era de Exu. Ele era de Exu, faz muito sentido. E deliciosa essa conversa, deliciosa. Nós vamos voltar todas as quartas, não é, pai? Eu acho que é uma boa ideia, né? Aliás, eu achava também que a gente devia ir para a reta final. A gente já tem 1h30 de conversa. Sim, porque depois não dá para salvar e pôr no YouTube. Precisamos. Isso, dá para fazer também, né? E a gente está aqui, ó, quem tá vendo aí, bem embaixo da tela, deixa eu ver, bem embaixo da tela aqui, está passando o Instagram do professor Sidney e também o meu. Vocês podem ir lá nos adicionar no Instagram, né? Fazer movimentar aí. Podem também nos adicionar no Facebook, nos seguir, né? No Instagram, seguir no Facebook, no Twitter. O senhor tem conta de Twitter, pai? Eu não tenho, eu preciso fazer, estou meio desatualizado. Eu tenho, mas eu não mexo. Eu não tenho, mas eu tenho muita coisa para falar e o Twitter só cabe meia dúzia de palavras. Né? Pois é, tem que escrever o texto fragmentado. Mas tá lá, eu tenho um Twitter também, da quem quiser seguir a gente. O Delagi escreveu uma coisa longa aqui, vamos matar com ele? Vamos, ele é psicólogo, merece. Beleza. Na psicologia analítica de Jung, traz a questão do processo de individuação. Exu se mostra presente no ICS coletivo. Consciência, deve ser consciência coletiva. Isso, vista que, apesar de se fazer presente no coletivo, ele quem faz esse movimento da busca da individuação. A trilha que deve ser seguida nesse processo individual, passando por diversos percalços, que Exu também faz o papel de protetor e de alcançar enquanto ser indivíduo. Interessante essa analogia. Bem interessante. Valeu, muito obrigado, Delagi. Ô pai, canta um negócio aí para terminar no batuque, eu canto no candomblé. Tá, vamos cantar assim, ó. Eu vou cantar uma reza do batuque, a gente chama de reza aqui, né? É um orim de batuque, e eu tenho certeza que tem no candomblé aí também, tá? Tá ótimo. É assim, Barabom alarunde aiexulana, Barabom alarunde... Peraí, segura aí. Tá, acho que agora eu consigo, tem um... Vamos ver. Barabom alarunde aiexulana, Barabom alarunde aiexulana, Omodeco e Modibaraom barabo, Barauele fechulana. Ei, barabo, agomojubá, e bacoxé, e barabo, agomojubá, o modeco, e barabu, baramuju, baralebare, chulona, laroie. Laroie, alupo. Aqui a gente saúda Exu como alupo. Então tá, muito obrigado a todos, obrigado Pai Sidney, né? Aí a nossa amizade se fortaleça através de Exu, né? E vamos encerrando por aqui. Abração. Divulguem até quarta-feira que vem. Toda quarta estaremos aqui às 20h30. 20h30. Divulguem. Conversas afroteológicas. É isso aí, axé a todos.